meus queridos, muito boa noite. Professor André aqui na área. Vamos fazer aqui uma grande revisão sobre o Sistema Internacional de Medidas. Queria mandar um abraço aqui para todos os polos aqui conectados. Galera aqui de Betânia, Caridade, São Francisco do Piauí e vários outros polos aí, viu? Forte abraço e vamos aqui fazer uma grande revisão desse nosso Sistema Internacional de Medidas. Passamos aqui esse mês de agosto todinho falando do Sistema Internacional de Medidas. Professor, e quem vai ser esse Sistema Internacional de Medidas? São as medidas de capacidade, as medidas de volume, as medidas de comprimento, medida de massa, medida de tempo, são todos esses que nós já falamos com vocês, medida de armazenamento também, então são várias, né? Várias medidas de capacidade. Beleza? Bora lá. Primeiro vamos falar das medidas de comprimento. E toda vez, meus queridos, nós temos que saber o quê? Nós temos que saber a posição que encontra cada uma dessas unidades. Nas medidas de comprimento, o que é que nós temos nas medidas de comprimento? Ela vai desde quilômetro, né, até milímetro. Aí nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Qual a bagagem que você tem que lembrar, que você tem que levar daqui? Que cada casinha que você for indo para o lado direito, você vai multiplicando por 10. E se você estiver voltando, você divide por 10. Beleza. Observa, eu tenho aqui 2,3 km e eu quero ir para metro, é só multiplicar por 1.000, que dá 2.300 metros. Outro, se eu quero 5 metros em centímetro, de metro para centímetro são 2 casas. Eu multiplico por 100, é 2 casas para a direita, que dá 500 centímetros. Beleza? Essa é as unidades de comprimento. Professor, aqui são as medidas de área, superfície. Área é um conceito matemático que pode ser definido como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Ah, professor, e outra coisa, outro tópico, na verdade, todos eles, o Enem gosta muito desse também. Gente, como eu já falei várias e várias e várias vezes, conteúdos que dá para a gente relacionar muito com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, o Enem gosta muito de cobrar. Por exemplo, onde você mora, por exemplo, você sabe quantos metros quadrados tem sua casa. Você sabe quantos metros quadrados tem o seu terreno. Ah, professor, tem como calcular a área? Tem também. Se você quer botar azulejo lá no seu banheiro da sua casa, na sua sala, lá no seu quintal, você tem que usar as medidas de superfície. Como, professor? Você vai calcular a área lá da sala, do banheiro, do que for, e vai calcular a área de um azulejo. Para saber, você divide essas quantidades. Para saber quantas peças de azulejo você vai precisar. Então, isso a gente usa muito na construção civil. Você que quer se tornar um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, essa parte aí da engenharia, os alunos, né, têm muito essa noção. As medidas de área que é de superfície. Beleza? Professor, como é que eu transformo? Gente, os nomes iam mesmo das medidas de comprimento, só que tem um grande detalhe aqui. Vai de quilômetro quadrado, observe que é quilômetro quadrado, são 2 dimensões, e vai até milímetro quadrado.
Beleza? E cada casinha que você for passando para o lado direito, você vai multiplicando por 100. E se estiver voltando, que é do sentido do lado esquerdo, você divide por 100. Por exemplo, se eu quero ir de quilômetro quadrado para metro quadrado, são 3 casas. Na verdade, são 6 pulos para a direita, que dá 2 milhões de metros quadrados. Se eu estou indo de metro quadrado para quilômetro quadrado, eu vou voltar agora. 3 casas, e na verdade são o quê? 6 pulos para o lado esquerdo, que fica 3 vezes 10 elevado a menos 9. Beleza? Aí, ó, menos 6, são 6 casazinhas para a esquerda. Observe como é que ficou o número. 0, esse monte 0 e o 3 quilômetro quadrado. Outra coisa, são as medidas de volume. Rapaz, esse aqui também não tenho o que falar. Que 1 metro cúbico. Vocês aí que tem piscina nas casas de vocês, você que tem um tanque para lavar roupa, você que tem qualquer objeto que é tridimensional, dá para a gente encontrar o volume dele. E nós temos o mais conhecido, cubo, paralelepípedos, que são os que a gente mais utiliza. Fora outros aí também, que nós também vamos estudar. Nós temos cilindros, nós temos cones, nós temos outros sólidos geométricos, que dá para a gente encontrar o volume também. E o metro cúbico é a unidade fundamental do volume. Observa aquele cubo. Todos nós sabemos que um cubo, os 3 lados dele são o quê? Iguais. E o volume é só tu multiplicar as 3 dimensões. Assim como também o volume de um prisma, de um paralelepípedo, é só você multiplicar as 3 dimensões. Beleza, professor. E o nome? Como é o nome dele para a gente fazer as transformações? Entre os nomezinhos também aquele lá. Quilômetro cúbico, hectômetro, decâmetro, vai até milímetro cúbico. Só qual é o detalhe, como vocês podem observar aí? Cada casinha que você for indo para o lado direito, você multiplica por 1000. Se você estiver voltando para o lado esquerdo, você divide por 1000. Por exemplo, se eu quero ir de quilômetro cúbico para metro cúbico, vão ser 3 casas para a direita. Na verdade, são o quê? Vamos ter dado 9 pulozinhos para a direita, que fica 2 vezes 10 elevado a 9 metros cúbicos, que é 2 bilhões de metros cúbicos. Se eu quero ir de metro cúbico para centímetro cúbico, são 2 casas para a direita, que eu vou multiplicar por 1 milhão. Na verdade, são 6 casas que eu vou pular, que fica 4.550.000 centímetros cúbicos. E as medidas de capacidade, né? Quem estava aqui assistindo a aula ontem, nós também fizemos algumas questões da medida de capacidade, que nós temos algumas unidades bem conhecidas, que é o litro, o mililitro, que são as mais utilizadas. Mas as medidas de capacidade vai desde quilolitro até mililitro. Nós temos o quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e o mililitro. Se eu quero ir, 2,3 quilolitro, se eu quero ir para litros, eu tenho que multiplicar por 1000, que fica 2.300 litros. São 3 casas para a direita. Beleza? Essa aqui eu quero que vocês gravem, já comentei com vocês, já fizemos também questões sobre essa relação que tem entre as unidades de volume e as unidades de capacidade.
Qual é que é? Gente, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Outra coisa, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. E outra aqui, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Vamos aqui mostrar algumas situações. Por exemplo, eu quero saber a capacidade de uma piscina em litros. E o Enem gosta muito de fazer isso aqui. Ele dá em outra unidade de medida. No caso, ele me deu aqui em metro. Para saber o volume dessa piscina, nós temos que multiplicar as 3 dimensões. 8 vezes 6 vezes 1,8, que é 86,4 metros cúbicos. Só que a questão, o exemplo aqui, quer saber em litros. De metro cúbico para litro, você tem que multiplicar por 1.000. Que isso aqui é igual a 86.400 litros. Um reservatório, ele possui o volume de 30 metros cúbicos. Qual a capacidade desse reservatório em litros? Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? 30 metros cúbicos vezes 1.000, isso aqui é igual a 30.000 litros. É a capacidade desse reservatório em litros. Olha aí, vamos aqui para a primeira questão. Jéssica foi ao armarinho de sua cidade comprar material para fazer um vestido. Sua mãe pediu que trouxesse 2,8 metros de tecido. Ao ser questionada sobre quantos centímetros iria querer, Jéssica respondeu que quer comprar. Tá aí as alternativas. Gente, na verdade, ele quer transformar 2,8 metros em centímetro. Não esquece a tabelinha. Qual é? Vou botar a parte final aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se nós queremos sair de metro para centímetro, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar por 100. Aí fica 2,8 vezes 100. Isso aqui, ó, você vai o quê? Deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Isso aqui é igual a 280 centímetros. Com certeza aqui é a letra E. Beleza? Próximo. Se 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, 100 centímetros é igual a 1 metro, quantos centímetros tem em 1,25 quilômetro? Então, nós vamos sair de onde? Aqui, ó. Quilômetros, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Nós vamos sair daqui, ó, de quilômetro até centímetros. Gente, são quantas casas de quilômetro até centímetro? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos multiplicar por quem? Por 10.000. Então, isso aqui é igual a 1,25 vezes 10.000. $10.000, professor, bora contar. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 casas, são 100.000, né? De quilômetro até centímetro. Professor, mas as alternativas não estão nesse formato. Está no formato de notação científica. Gente, 100.000 é a mesma coisa. 1,25
vezes 10 elevado a 5, porque são 5 casas, que dá o 100 mil. Beleza? Com certeza aí é a letra B de bola. Questão 3. Olha aí, outra questãozinha muito interessante. Também lembrar de fazer as conversões, as transformações de unidades, beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para questão 3. Bora lá, né? Todo dia, Carlos dá 10 voltas correndo em torno de uma praça retangular, que mede 80 metros de largura e 100 metros de comprimento. Olha a pergunta aqui, ó. Ele quer saber em quilômetros. Quantos quilômetros Carlos corre nesta atividade? Então, vamos lá. Bora imaginar aqui essa praça, onde tem aqui, ó, 100 de comprimento e 80 de largura. Lembra que um retângulo, os lados opostos são iguais. Esse aqui é 100, aqui também é 100. Se aqui é 80, aqui também é 80. Se o Carlos der uma volta, gente, é a mesma coisa, perdão, o perímetro é uma volta em torno dessa praça. Então, quanto é que vai ser uma volta? É 100 mais 100 mais 80 mais 80. Então, uma volta é 200 mais 160. Então, uma volta, ele percorre quantos metros? 360 metros. Beleza. Tudo bem até aí, né? Agora, o Carlos, ele dá todo dia 10 voltas nessa praça. Então, 10 voltas é o quê? É 10 vezes 360, que dá 3.600 metros.
Se o aluno não se atentasse à unidade de medida, ele iria marcar a letra D de dado. Estaria equivocado. Por quê? Ele quer em quilômetro. E as alternativas, até todas as alternativas aqui estão em quilômetro. Então, eu tenho que transformar de metro para quilômetro. De metro para quilômetro são 3 casas para a esquerda. Então, eu vou dividir por 1.000. Fica 3.600 dividido por 1.000. Cortou aqui 2 zeros. 36 dividido por 10 dá 3,6 quilômetros. Então, o Carlos, ele corre todo dia 3,6 quilômetros, que está na letra B de bola. Quarta questão. Olha aí, na quarta questão, nós vamos completar essa tabelinha. Vamos completar essa tabelinha como, professor? Só fazendo as conversões, só fazendo as transformações. Lembrando, lá na tabelinha está aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E lembra daquele segredozinho, né? Cada casa para a direita, multiplica por 10. Cada casinha para a esquerda, divido por 10. Bora lá. Primeiro ali, ó, 3 quilômetros. Se eu quero ir de quilômetro para metro, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que multiplicar por 1.000. Multiplicando 3 vezes 1.000, aqui dá o quê? 3.000 metros. Agora, eu vou de metro para decímetro. Olha lá na tabelinha. Metro para decímetro é só uma casa para a direita. Então, eu vou multiplicar por 10. Isso aqui equivale a 120 decímetros. Agora, eu vou de centímetro para milímetro. Também é uma casinha para a direita. Eu vou multiplicar aqui por 10. Isso aqui equivale a 40 milímetros. Agora, eu vou de metro para centímetro. São 2 casinhas para a direita. 2 casinhas para a direita, eu vou multiplicar por 100. Isso aqui equivale a 350 centímetros. E por último, nessa questão, vamos lá de metro para centímetro novamente. De novo, multiplicando por 100. Gente, multiplicar por 10, 100, 1.000, 10.000, é só tu deslocar a vírgula para a direita. 7,21 é igual 2 casas para a direita, 721 centímetros. Então, completamos a tabelinha. Não esquece dessa tabela que vai de quilômetro até milímetro, que é aqui as medidas de comprimento. Questão 5. Olha aí que questão. Questão muito parecida, muito parecida no estilo do Enem, que é envolvendo as medidas de área, as medidas de superfície, que é a mesma coisa. Beleza? Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para questão 5.
Bora lá, né? Olha aí, Pedro, ele deseja colocar cerâmica na área de lazer de sua casa, que possui 9 metros de comprimento por 6 metros de largura. Se forem usadas cerâmicas quadradas, com lado medindo 100 centímetros, quantas serão gastas? Então, foi exatamente aquela situação que eu falei para vocês. Quando não precisar botar cerâmica, botar azulejo numa área de lazer, como nessa questão, como é que nós devemos proceder? Então, o pedreiro, o mestre de obra, ele sabe fazer isso aí. E vocês também sabem agora, a partir de agora, se vocês não sabiam, que é calcular a área, no caso dessa área aí de lazer, que no caso aí ele é um retângulo, né? 9 de comprimento e 6 de largura. Vamos calcular a área de lazer e vamos calcular a área de um azulejo. Agora tem um detalhe muito importante nessa questão. Qual é? As medidas aí estão diferentes. Observa que a área de lazer, ele me deu as unidades em metros e as cerâmicas, ele me deu em centímetro. Então, estão o quê? Estão diferentes. Bora lá. Primeiro eu vou calcular a área de lazer. Bora calcular a área de lazer. A área de lazer é igual a 9 vezes 6, que é igual a 54 metros quadrados. Beleza? Agora, eu vou transformar de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por quem? Metro, decímetro, centímetro. Por 10.000, lembra daquela regrinha? Que é, cada casa multiplicando por 100, porque estamos falando de área. Então, a área aqui, ó, é igual a 540.000 centímetros quadrados. Essa é a área de lazer. Agora, vamos calcular a área de quem? Da cerâmica. Beleza? Como na questão ele disse que é um quadrado, essas cerâmicas, é só multiplicar 100 vezes 100. Então, a área da cerâmica fica 100 vezes 100. A área de um azulejozinho, de uma cerâmica, fica 10.000 centímetros quadrados. Essa é a área de um azulejo, de uma cerâmica. Agora, qual vai ser a quantidade de cerâmicas? Qual vai ser a quantidade? Eu vou pegar a área de lazer, que é 540.000, e dividir pela área da cerâmica, que é de 10.000. Beleza? Bora lá. Lembra de fazer o quê? Cortar os zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos precisar aí, ó, de 54 cerâmicas. Vamos precisar exatamente de 54 azulejos aí. Beleza? Gente, e eu já vi demais esse estilo de questão na nossa prova do Enem. E sempre, na maioria das questões, ele bota as unidades diferentes. Para quê? Para te induzir ao erro, para te induzir a errar. Em matemática, física, química, jamais você pode pensar em fazer operações com unidades diferentes. Eu não posso somar, eu não posso subtrair,
dividir e nem multiplicar. Isso, gente, vale para todos aí, ó. Matemática, física, não é só em matemática, não, são todas. Ah, eu tenho uma velocidade média, está em quilômetro por hora, a outra está em metro por segundo. Não posso fazer a soma deles aí. Beleza? Olha aí, nessa questãozinha agora aqui, estamos falando agora sobre as medidas de capacidade. Quem que é as medidas de capacidade? São o litro, hectolitro, decalitro, todas elas aí. Lembra, para fazer as transformações, conversões, tem que lembrar a tabela, que é quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e o mililitro. Agora, ele falou assim na questão, ó, 100 litros de um refrigerante foram distribuídos em garrafas cuja capacidade é de 250 ml. Quantas garrafas foram usadas? Então, a gente pegou esse monte de litro aí e colocou em garrafa. Agora, o primeiro detalhe. A medida de capacidade de um refrigerante está em litro. E a medida de capacidade das garrafas estão em mililitro. O que é que nós vamos fazer? Vamos transformar de litro para mililitro. Então, 100 litros, se tu de litro para mililitro é vezes 1000. Isso aqui é igual a 100.000 mililitros. Agora eu tenho isso aí todinho de mililitro. Agora nós vamos pegar o quê? 100.000 e vou dividir pela quantidade só de uma garrafa. Beleza? Dividindo 100.000 dividido por 250 dá 400 garrafas. Cortando aqui os 2 zeros. Beleza? Então, ele vai precisar de 400 garrafas para poder colocar toda essa quantidade de refrigerante. Questão 7. Olha aí a questão 7. Envolvendo as medidas de volume, também com as medidas de capacidade. Você tem que lembrar nessa questão o que, professor? Aquela relação que tem com as medidas de volume, com as medidas de capacidade que eu falei lá no comecinho da aula. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para questão 7.
Bora lá, né? Então, gente, primeira coisa, para a gente poder calcular o volume, nós temos essas 3 dimensões aqui, beleza? Nós sabemos, já comentamos, já fizemos muitas questões que o volume desse paralelepípedo, que é essa piscina aqui, é só a gente multiplicar as 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Aí o volume vai ser igual a 12 vezes 5 vezes 2. Aí o volume é igual a 60 vezes 2 e o volume é igual a 120 metros cúbicos. Beleza, professor. Só que a questão não quer saber em metro cúbico. A questão quer saber em litros. Lembra daquela relação? Qual é, professor? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se eu estou de metro cúbico e eu quero ir para litro, é só fazer o quê? Multiplicar por 1000 vezes 1000, que é igual a 120 mil litros. Beleza? Outra coisa que eu quero relembrar, na verdade, eu sei que você já sabe. Qual é? Além dessa, eu botei lá no comecinho, quero que vocês gravem. Não tem perigo de não cair esse tipo de questão, esse tipo de questionamento nas provas do Enem. Que 1 centímetro cúbico, isso aqui equivale a 1 mililitro. Gente, vocês aí, não sei se vocês já prestaram atenção, mas a partir de agora eu quero que vocês prestem. Tem sabonetes líquidos, que lá tem assim, ó. Tem 250 ml, que é o mililitro. Aí lá está entre parênteses, centímetro cúbico. Aí o aluno, pessoal, nunca tinha prestado atenção nesse sabonete líquido. Eu vejo em vários isso aí. Aí tu fala, agora lembrei. Se é 250 centímetros cúbicos, é a mesma coisa que 250 mililitros. Outra coisa, as piscinas que vendem aí, afora, eles gostam de colocar, as medidas estão em metro, e falar, essa piscina tem capacidade de 30 metros cúbicos, 50 metros cúbicos. Pessoal, mas cabe quantos litros aí? Então é só você multiplicar por 1000. Como eu já disse uma vez para vocês, onde dá para fazer essa relação com o nosso dia a dia, o Enem adora. Porque a gente questiona muito, são esses conteúdos, para a gente poder relacionar com o nosso dia a dia, para saber a importância desses conteúdos com o nosso dia a dia. E no próximo mês, vamos falar de razões trigonométricas. Para a gente calcular a altura de um prédio enorme, onde os engenheiros utilizam muito. Então, vamos sair com uma trena medindo? Claro que não. Nós vamos usar o quê? Razões trigonométricas. Se eu quero saber a dimensão de uma ponte, se eu quero saber a largura de um rio, mas para que eu quero saber isso? Claro que tem que saber. Se vai várias embarcações transitar no mar, como é que vai saber se vai passar todos esses barcos aí? Então tem que saber a dimensão do rio. Isso como é que a gente calcula? Usando razão trigonométrica. Então é muito importante também. E com isso, se ele for não tão reto, dá para a gente também fazer usando a lei do seno, lei dos cosseno, que a gente vai falar também com vocês aqui no mês de setembro. Então são conteúdos também que dá para a gente fazer vários questionamentos no nosso dia a dia. Beleza? Aguardo vocês próxima semana. Forte abraço, uma excelente noite e até a próxima.